Olá, seus lindos! Bem-vindo à nossa última aula desse módulo, aula 10 de eletrodinâmica. Hoje só é uma aula de exercícios. Vou apresentar para vocês 3 exercícios, na qual que vocês vão perceber que eles são bem trabalhosos, mas super executáveis. Então, bora lá! Primeiramente, vamos fazer aquele resumão, do que vimos até agora, resistores em série. Vamos ver as suas características. Na ligação em série, as resistências somam, ok? Na ligação em série, os potenciais elétricos, o U, somam-se, beleza? Na ligação em série, a corrente elétrica é igual para todos os resistores. É isso aí. Esse é o nosso resumo e o que tem que ficar in your mind a respeito de resistores em série. E aqui eu deixei tudo bonitinho para vocês, como seria uma resistor em série, um atrás do outro, certo? A tensão total. Aqui a nossa amiga corrente, que em série ela é igual a todos os resistores, e como se calcula o resistor equivalente. Beleza? Paralelo. Qual é o super resumão sobre resistores em paralelo? Vamos lá então. Na ligação em paralelo, a corrente elétrica divide-se de acordo com a resistência elétrica em cada ramo. Na ligação em paralelo, a resistência equivalente é menor que a menor das resistências. Na ligação em paralelo, todos os resistores encontram-se ligados sobre a mesma tensão elétrica, certo? E aqui a gente tem um escopo aqui, ou melhor, no desenho, Aqui temos um paralelo, como é calculado a nossa resistência equivalente, certo? A corrente total vai ser a soma em todas as correntes e a tensão é a mesma em todos os resistores, certo? Lembrando que na aula que está aqui no card, a aula passada, eu dei uns bizu de simplificando o cálculo, mas ele só é aplicado em casos especiais, como está ali na aula. Se você não viu ou esqueceu, volta lá. Então vamos ao nosso primeiro exercício. Calcule a resistência equivalente no circuito a seguir. Então aqui a gente tem um circuito, ele só quer a resistência equivalente. Ele é um circuito, nós estamos vendo que os resistores estão em paralelos. Então a solução para encontrar o valor da resistência equivalente, utilizamos o que? Se eles estão em paralelos, usamos a fórmula do resistor equivalente para resistores em paralelos. E como que é? É o inverso, 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Colocando então os valores, 4, 6 e 12, 4, 6 e 12. Então, meus amigos, tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Você achou lá que na terceira série estava aprendendo isso à toa? Nein, das nicht. Então, aplicando o MMC entre 4, 6 e 12, ele é 12. Então, 1 sobre RQ, que é o nosso resistor equivalente, é 3 mais 2 mais 1 dividido por 12. Meu Deus, o que você fez? É aquelas coisas lá da divisão, Então, 1 sobre RQ é igual a 6 dividido por 12. 6 passos o RQ para lá, o 12 para cá, Então, 6RQ é igual a 12. Então, nosso resistor equivalente deste circuitão aqui é 2 ohm. Suave, Super suave na nave. Então, bora então para o exercício 2. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em série. E a associação aplica-se uma DDP, diferença de potencial, de 100 volts. Letra A. Qual a resistência equivalente da associação? Letra B. Qual a intensidade de corrente elétrica na associação? Letra C. Qual a DDP em cada resistor associado? Bom, ele ainda deixou um desenho aqui de como está a galera. Ele fala que está em série, então está um atrás do outro, certo? A nossa DDP, nossa tensão, 100 volts. Então vamos para a solução. A sequência para a solução do exercício está esquematizada na figura ao lado. Olha só, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar o resistor em série, o resistor equivalente em série, certo? Como a gente sabe como é em série, o resistor equivalente vai ser a soma, certo? Então R1 mais R2, 5 mais 20, então
o resistor equivalente nessa associação é de 25 ohms, correto? Letra B. Qual a intensidade de corrente elétrica na associação? Bom, na associação, pela lei de Ohm, lembra do URI? É fácil, só que aqui eu deixei o I em evidência, certo? Que nós queremos encontrá-lo. Temos a tensão, não temos? Sim, temos. Ele deu aqui a tensão, a DDP 100. Temos o resistor aqui em série encontrado? Sim, porque ele quer saber da associação, ou seja, do resistor em série, ele quer saber o I ali. Então, 100 dividido por 25, que encontramos na letra A intensidade é 4 amperes. Suave. Agora, letra C. Qual a DDP em cada resistor associado? Bom, nós sabemos que a corrente é a mesma em todos os resistores. Isso é uma característica de resistores em série. Então, a DDP em cada resistor, né? Ele quer saber agora, perdão, aqui e aqui vai ser uma DDP diferente. Vai ser um U de R1 e um U2 de R2. Então, o 1, R1, 5, vezes a corrente, que é a mesma, né, em toda a associação de resistor em série, 4. A tensão em R1 é 20 volts. E a tensão U2 vai ser 20 vezes 4, U2 é 80 volts. Tranquilo, né? Bem suave mesmo, não? Agora 3, já aviso para vocês que é um exercício trabalhoso. Nossa, professora, é assim mesmo, tá bom? Mas você vai ver que é super altamente executável. Bora lá, sem preguiça. Considere o circuito apresentado abaixo. Determine sua resistência equivalente. Olha, ele dá um circuito aqui, temos 20, 40, 30 e 60, tudo em paralelo. Temos aqui no meio dessa associação aqui em paralelo, 2 circuitos em série e temos um circuito aqui em série no meio. Meu Deus, que mistura, professora, como eu começo? Solução. Bom, vamos começar primeiro pelas pontas. Começa da direita aqui na ponta. Essa pontinha aqui, tranquilo, não tá suave? Sempre começa onde está fechado o circuito. Vamos, se você está vendo 30 e 60, você observou que eles estão em paralelo? Sim, estão em paralelo. E lembra daquela relação que está na aula aqui passada, que eu disse simplificando o cálculo? Quando eu tenho 2 resistores que estão em paralelo, independente dos valores, eu posso usar essa formulinha aqui, que era resistor, né, equivalente daqui, vai ser 30 vezes 60, dividido por 30 mais 60. 30 vezes 60, 1800, dividido por 90. Então, temos o resistor equivalente desse pedacinho, 20 volts, certo? Desse pedacinho. Lembra o lance que eu falei para vocês? Sempre é bom desenhar, porque o circuito vai mudar bastante. Então, desse pedacinho que eu achei um resistor equivalente a 20 volts, como que fica o circuito agora? Ele fica dessa maneira, olha só. O que aconteceu? Esses 2 sumiram, surgiu um de 20. Olha só o de 20 aqui. Assim, podemos substituir os resistores de 30 e 60 volts por um só de 20. Eis o novo circuito. Viu como é legal e é super importante desenhar um novo circuito que surge? Porque se você ficar imaginando, meu filho, você vai se perder. Então, agora a gente tem isso. Esse novo circuito. Então agora ficou fácil de qual o próximo passo, né? Eu tô aqui gritando na sua visão, na sua tela, 3 resistores em série. O destaque agora apresenta uma associação em série. E em série, como que a gente calculou o equivalente? Somando! Então vai ser 10 mais 20. O resistor equivalente dessa associação é 40 ohms. Então, novamente, desenhando um novo circuito, substituindo a associação pelo equivalente, o circuito fica assim. Olha só, o circuito mudou pra caramba, né? Olha só que legal. Aí, agora, agora a gente sabe que sempre trabalhando aqui nas pontas, a gente já faz aqui um paralelo, certo? E aí, lembra ali daquela dica ali que eu dei na aula passada, de simplificando o cálculo? Como eu tenho 2 resistores em paralelo do mesmo valor de resistor, eu posso fazer a relação essa. Vai ser o valor do resistor dividido pelo número de vezes que ele aparece. Aqui, 2 vezes aqui. Então, 40 dividido por 2. Essa associação aqui tem um valor de resistor equivalente de 20. E agora, como que fica esse novo circuito?
esse novo circuito novamente ele muda e fica dessa maneira agora. Olha só que diferença. Ficou o resistor que a gente encontrou de 20 e o de 60 que estava aqui, certo? E aqui a gente vê que ele está em série. Então, novamente, fazemos o resistor equivalente deste pedaço em série, 60 mais 20, que vai ser igual a 80 ohms. E o circuito fica finalmente la última versão, que vai ser 20 e 80. Endlich, my gosh, né? Finalmente, professora, eu tenho que fazer os desenhos? Eu recomendo que sim, tá? Mesmo se a prova for que você vier fazer seja fechada, você garante o melhor resultado, certo? Garante que não vai errar. E se ela for aberta, mais ainda te falo, faça assim os desenhos. Então, continuando, e o circuito fica um resistor de 20 com um resistor de paralelo de 80. Finalmente, então, resolvendo a associação em paralelo, chegamos à resistência equivalente do circuito completo, que vai ser o resistor equivalente, lembra, de dois resistores, perdão. Tem aquela relaçãozinha, se você perdeu, tá aqui em cima. Professora, não lembro daquela relação. Posso fazer 1 sobre RQ igual a 1 sobre 20 igual mais 1 sobre 80? Pode, tranquilamente. Ele no final vai cair nessa mistureba aqui, tá? Resistor equivalente vai ser 20 vezes 80 dividido por 20 mais 80. 1.600 dividido por 100. O resistor equivalente finalmente da questão é 16 ohms, por isso eu até coloquei ele num quadrado mais um grosso. Quando você escreve na resposta, se a prova for aberta, já te recomendo, como tem vários step by step no último, e o resistor equivalente total, aí você escreve ali, essa é a resposta final, tá? Sempre avisando para que quem for corrigir o seu material seja totalmente bem comunicado sobre o que você fez, certo? Bom, vocês perceberam que é bem executável trabalhar com esse circuito, certo? Logicamente, uma questão mais trabalhosa ainda poderia pedir a potência, podia pedir a corrente, mas é executável, tá? Dá trabalho, dá um pouquinho, mas é executável, tenha paciência, tá certo? Bom, galera, terminamos então o nosso módulo desta semana. Eu desejo que vocês fiquem bem. Na nossa próxima aula, apresentarei para vocês outras associações. Como assim, professora? Tem outras associações. Já dou a dica para vocês, que caso vocês tenham esbarrado aí em algumas aulas que eu indico para vocês assistirem no descrever deste vídeo, eu tenho a associação estrela, é um clássico, e depois tem mais lá que eu ainda, step by step, vou passar para vocês. E vou falar sobre o que é o reostato. Tá? Tem alguns exercícios que aparecem, o reostato, meu Deus, o que é isso? Também vou explicar pra vocês, tá certo? Bom, um super beijo pra vocês, se cuidem e até a próxima.